A história da marca Louis Vuitton. Você já se perguntou como uma mala de viagem se transformou em um império de luxo mundial? Pois é, a história da Louis Vuitton começa muito antes das passarelas. Hoje, vamos conhecer a trajetória de uma das marcas mais valiosas e icônicas do mundo, Louis Vuitton. E tudo começou com um jovem aprendiz e uma mala. Louis Vuitton nasceu em 1821, na região rural de Annecy, na França. Vinha de uma família simples e aos 13 anos decidiu deixar a casa e seguir a pé rumo a Paris. Isso mesmo, foram cerca de 470 quilômetros de caminhada, com paradas em cidades pequenas, dormindo onde dava. Ele chegou a Paris 2 anos depois, em 1837, com 16 anos. Lá conseguiu trabalho como aprendiz de um mestre embaleiro e fabricante de baús, Monsieur Maréchal. Naquela época, viajar era um luxo e as pessoas ricas contratavam artesãos para embalar suas malas e objetos delicados. Louis aprendeu a fazer baús sob medida e, com o tempo, seu talento se destacou. A fundação da marca. Em 1854, Louis Vuitton abriu sua própria loja na Rue Neuve des Capucines, no centro de Paris. Foi aí que nasceu a marca Louis Vuitton. Ele revolucionou o mercado ao criar um baú retangular e plano, chamado Trianon. Por quê? Porque até então, os baús tinham tampas arredondadas e não podiam ser empilhados. Esse novo design era prático, moderno e ideal para as viagens da elite europeia. Rapidamente, seu nome virou sinônimo de elegância e inovação. Com o sucesso dos baús, a empresa começou a crescer. Louis Vuitton abriu filiais em Londres e expandiu sua produção. Após sua morte, em 1892, seu filho Georges Vuitton assumiu os negócios. E foi ele o responsável por transformar a marca em um símbolo global. Em 1896, Georges criou o famoso padrão monograma, com as iniciais LV, acompanhadas de flores e formas geométricas. Isso foi uma estratégia para combater as falsificações que já ameaçavam a marca. Sim, naquela época já falsificavam produtos LV. Esse design virou um ícone e permanece até hoje como um dos mais reconhecíveis do mundo. Do luxo ao mundo da moda. Durante o século XX, a Louis Vuitton continuou crescendo, sempre associada ao luxo, à elite e às viagens. Mas foi apenas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 que a marca deu um novo salto. Entrou oficialmente no mundo da moda. Em 1987, a Louis Vuitton se uniu a Moet, Chandon e Hennessy, criando o conglomerado LVMH, que hoje é o maior grupo de luxo do mundo. Nos anos 90, a marca começou a contratar estilistas de moda para desenhar coleções. Em 1997, Marc Jacobs foi nomeado diretor artístico e lançou a primeira linha de roupas da Louis Vuitton. Isso marcou a transição definitiva de uma marca de malas para uma grife de moda de luxo completa, com bolsas, roupas, sapatos, perfumes e acessórios. Louis Vuitton nos dias atuais. Hoje, Louis Vuitton é muito mais do que uma marca. É um símbolo de status, tradição e sofisticação. A empresa está presente em mais de 70 países, com centenas de lojas exclusivas. E ainda segue lançando coleções de moda, colaborando com artistas e designers renomados. Virgil Abloh, nomeado diretor artístico masculino em 2018, foi um marco na história da marca, trazendo inovação, representatividade e uma nova linguagem para uma nova geração. Após sua morte em 2021, a Louis Vuitton segue em constante evolução, mantendo a tradição, mas sem medo de se reinventar. De um jovem aprendiz a um império de luxo, a história de Louis Vuitton é uma verdadeira aula de visão, resiliência e criatividade. O que começou com baús empilháveis se transformou em uma das marcas mais desejadas do mundo. E no mundo do luxo,
Poucas marcas carregam tanta história e significado como a Louis Vuitton. Afinal, quando você vê aquelas iniciais LV, não está apenas vendo uma marca, está vendo quase 2 séculos de legado.